Então, ontem eu estava conversando com minha mulher lá em casa e falei bem assim: olha, de hoje para amanhã, quer dizer, de domingo para hoje, segunda, vão pegar esse vagabundo, esse tal de Lázaro. E a boa notícia é que fuzilaram ele. Oh, coisa boa, rapaz. Fuzilaram. Tá? Agora ele está lá conversando com o demônio e tentando estuprar o diabo. Né? É isso. A polícia de Goiás não deu trela para esse bandido, né? Acabou com ele. E é isso, é pena de morte. Porque, ai, no Brasil não tem pena de morte. Tem pena de morte sim, tá na mão dos bandidos. O bandido olha pra cara do sujeito, não gostei da tua cara aqui, ó. Olha aqui, não gostei da tua cara, ele dá um tiro no cara. Aí ele é juiz, ele é promotor, ele é juiz, ele é executor, ele é o carrasco, né? É desse jeito. Então tem que começar a tratar bandido do jeito que eles tratam os outros. Entendeu? É isso aí. Então, a Bíblia diz que Deus não tem alegria na morte do ímpio, mas eu não sou Deus. Eu sou um ser humano e me alegrei e espero que vocês se alegrem também por um vagabundo desse, um ímpio, ter ido lá para a cova, que é o lugar dele, tá, pessoal? E tinha que fazer o seguinte, queimar os ossos de um traste desse. Fica a dica aí. Com a morte, né, quando a polícia matou esse bandido chamado Lázaro, e aí muitos se levantaram aí nas redes sociais, né, muitos cristãos, né, para poder criticar aqueles que se alegraram com a morte desse bandido, assassino. Mas acontece o seguinte, eles estão errados em criticar, porque eles devem se alegrar também, se eles conhecem a Bíblia deles, não é? Mas acontece o seguinte, que dentro da Igreja Reformada, infelizmente, né, que as igrejas herdeiras da Reforma, elas foram invadidas por pessoas sem conhecimento bíblico, ou de propósito, ou intencionalmente, para poder envergonhar aí o Evangelho, certo? Porque, como eu tenho visto e lido algumas pessoas escrevendo aí nas redes sociais, que Jesus Cristo morreu por todos. Né? Ele quer, quer dizer, Jesus tem o desejo de salvar todos os homens. Deus tem esse desejo. Então eles interpretam totalmente fora de contexto alguns versículos bíblicos. E aí fica aquela coisa louca, né? Uma colcha de retalhos que ninguém entende. Ora bolas, Deus é Deus, correto? O desejo de Deus, qualquer desejo dele, deve ser implementado independentemente da vontade humana. A Bíblia diz, quem é o homem? Para que dele se lembre, né? Para que Deus se lembre dele. O que somos nós? A Bíblia diz que somos pó, que a nossa vontade, né, passa, nossa vida passa, somos pó. Quem pode resistir a Deus? Quem pode resistir à vontade de Deus? Então, se Deus deseja que todos os homens sejam salvos, então eu tenho que ser adepto não apenas do arminianismo. Do ponto de vista teológico, eu tenho que ser arminiano. E tenho que ser, do ponto de vista espiritual, eu tenho que ser universalista. Quer dizer, todos, no final das contas, serão salvos. Acabou. Certo? E, do ponto de vista político, eu tenho que ser comunista e socialista. O arminianismo leva ao comunismo. É só você fazer, certo,
as concatenações corretas, certo? Então, se eu sou arminiano e tudo depende da minha vontade, porque eu posso me arrepender quando eu quiser, né? Eu vou ali, mato 10, 20, não, mas eu chego a Deus, né? É assim que eles pregam, é desse tipo, esse tipo de coisa, né? Então, na verdade, Jesus Cristo não morreu por todos, entendam isso. Jesus morreu pelos eleitos. Há aí uma expiação limitada. Limitada. Porque se Cristo morreu por todos, a sua morte, infelizmente, foi ineficaz. Porque não são todos que são salvos. Então vamos ler alguns textos bíblicos. Então a palavra diz: qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Lázaro era um assassino, um homicida, certo? Não sei porque aqui o pessoal tem que ficar agora se questionando da salvação desse marginal. Bom, e a palavra fala em Provérbios 11, essa versão fala assim: no bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Júbilo, alegria. Tá? Vamos ver em outra versão. Provérbios 11 na NVI. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Júbilo, cantos de alegria. Olha, não dê bola para esse pessoal que fica aí, esses comunistas, tá? Que se dizem aí cristãos e são infiltrados, tá? Não se sinta culpado por você ter se alegrado com a morte desse facínora. Então o crente, ele deve se alegrar com a morte do Stalin, do Hitler, do Mao Tse Tung, do Fidel Castro, de toda essa corja que odeia a palavra de Deus. Davi dizia que os inimigos de Deus eram também seus inimigos. Aqueles que odeiam a Deus, nós não temos que considerá-los amigos, não. Inimigos. Eu posso até orar pelo cara, né? Fica bem longe de mim, Deus te abençoe, bem longe de mim, rapaz. Porque Deus vai julgar. Então, esse pessoalzinho aí, esse pessoal aí de YouTube, esse pessoal aí da Netflix, tá? Que fica aí zombando do nome de Deus, pessoal que fica fazendo fantasia, pulando lá o carnaval, zombando de Deus, de Cristo, né? Vai chegar o dia da vingança de Deus. Vai chegar o dia da vingança de Deus. Não adianta dar pulinho de 10 metros aí. Não adianta você rasgar a Bíblia, queimar a Bíblia em praça pública. Não adianta nada disso. Tá? Porque aquele que veio como cordeiro, voltará como leão. E ele vai, né, julgar aí a obra dos homens. E quem nele crê não é julgado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. Não adianta vocês quererem fazer um mundo, né, paralelo àquele que está descrito na palavra, e haverá novos céus e nova terra no qual vai habitar a justiça de Deus. Então, muito cuidado aí com esses aí que ficam falando que Deus ama todo mundo. Isso não é verdade. Deus ama os eleitos. E segue aí um vídeo falando um pouco sobre esse assunto, tá? O mundo de João 3,16 não significa todos os homens sem exceção. Agora, é comum entre pessoas reformadas que, quando se confessa a eleição de Deus de alguns para a salvação, o amor especial de Deus pelos eleitos,
e o desejo exclusivo de Deus de salvar os eleitos, a confissão é imediatamente contestada por um apelo a João 3,16, o versículo mais famoso da Escritura Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, essa é quase a regra. Aquele que assim apela a João 3,16 tem a intenção de afirmar que Deus ama todos os homens, sem exceção, e que Deus deseja salvar todos os homens, sem exceção. O pressuposto básico subjacente a este apelo a João 3,16 como um argumento contra a eleição é que a palavra mundo em João 3,16 significa todos os homens, sem exceção. Nós anunciamos, declaramos e proclamamos aqui que essa suposição é falsa, é antibíblica, e ela leva a um ensino que fundamentalmente se desvia do Evangelho. A palavra mundo em João 3,16 não significa todos os homens, sem exceção. Rogamos a nossos irmãos e irmãs reformados que insistem em conceber mundo em João 3,16 como todos os homens, sem exceção, e utilizam e têm continuado a utilizar esse texto contra a confissão do amor particular de Deus pelo eleito, a enfrentarem a posição doutrinária que tem tomado. Então você que acredita aí que esse mundo abrange todos os homens sem exceção e não diz respeito, na verdade, ao amor de Deus pelo eleito, que você mude a sua posição, ok? Porque isso aí tem realmente trazido confusão. Deus não ama a todos sem exceção. Deus ama todos os homens sem exceção com o amor que dá o seu Filho unigênito para a salvação. Então vamos analisar aqui a posição, o entendimento dessas pessoas que afirmam que João 3,16 diz respeito a todo o mundo ou todas as pessoas do mundo sem exceção. Então eles afirmam que Deus ama todos os homens, sem exceção, com o amor que dá o seu Filho unigênito para a salvação. Correto? Isto é, com um amor que salva, ou um amor salvífico, e que ele deseja que eles sejam salvos do pecado e tenham a vida eterna lá no céu. Deus deu o seu Filho unigênito por todos os homens, sem exceção, ou seja, Jesus morreu por todos os homens, sem exceção. No entanto, muitas pessoas que Deus ama, que Deus deseja salvar e por quem Jesus morreu, perecem no inferno não salvas. O desejo de Deus salvar é frustrado no caso de muitas pessoas. A morte de Jesus não conseguiu salvar muitos por quem o Filho de Deus de fato morreu. Então existe aqui uma grande incoerência. A razão para esse triste estado de coisas é que tais pessoas se recusaram a crer em Jesus, embora eles fossem capazes de fazê-lo em virtude de seu livre-arbítrio. Por outro lado, a razão pela qual os outros são salvos não é porque Deus os amou, desejou a sua salvação e deu seu Filho para morrer por eles, pois ele também amou os que perecem, desejou a salvação deles e deu seu Filho por eles, mas que por meio de seu livre-arbítrio escolheram crer. Estão vendo aí? Concluindo, a condenação dos ímpios é a derrota e decepção de Deus, ao passo que a salvação dos crentes é a própria obra deles. Deu para entender? Então, há um desvirtuamento da graça de Deus e do evangelho da graça.
Quando defensores de todos os homens, sem exceção, citam João 3,16, esta é a forma como eles estão lendo. Certo? Eles estão lendo desse modo, que as pessoas estão separadas de Deus, Deus tem o desejo de salvá-las, mas esse desejo é frustrado, porque Jesus não consegue salvá-los, porque eles não querem. E por outro lado, aqueles que são salvos porque eles decidiram crer. Então são salvos pela própria obra deles. Então, quando os defensores de todos os homens, sem exceção, citam João 3,16, eles leem este versículo da seguinte forma: porque Deus amou todos os homens, sem exceção, que deu seu Filho unigênito para morrer por todos os homens, sem exceção, com o desejo de que todos os homens, sem exceção, sejam salvos, para que todo aquele que crê por seu livre arbítrio não pereça, mas tenha a vida eterna. Sempre que alguém desafia a confissão do amor particular e exclusivo de Deus pelos seus eleitos, com a citação de João 3,16, devemos concluir com pesar e tristeza que ele defende a posição doutrinária acima estabelecida, ou acima mostrada por essa paráfrase, e deseja confessá-la publicamente, a fim de, assim, derrubar a doutrina reformada da predestinação, expiação limitada, depravação total do ser humano, graça eficaz e a preservação dos santos, o que é apenas uma forma elaborada de dizer que a salvação é pela graça, que ele concede ao pecador de crer no Evangelho. A palavra mundo no Evangelho de João não significa todos os homens, sem exceção. Vamos comprovar isso. João 1,29 diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por acaso Cristo, por meio de sua morte, tirou o pecado de todos os homens, sem exceção? É isso que você vê? Se ele tirou todos os homens, sem exceção, serão salvos. Até aquele que despreza Cristo, certo? Vai ser salvo. Pois o pão de Deus, João 6,33 diz: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Por acaso Jesus dá vida, não inutilmente oferece vida, mas eficazmente dá vida a todos os homens, sem exceção, a vida eterna? Se ele dá a todos os homens, sem exceção, tem a vida eterna, até o mais ímpio ateu. Eu, Jesus, não estou rogando pelo mundo. João 17,9. Jesus se recusa a orar por todos os homens, sem exceção? Então leia lá na sua Bíblia, João 17,9. Vamos ver aqui? Então está escrito em João 17,9: eu rogo por eles, quer dizer, pelos discípulos, pelos escolhidos, pelos eleitos. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Está aqui. João 17,9. Este último texto aponta que a palavra mundo no Evangelho de João nem sempre tem o mesmo significado. Em João 3,16, o mundo é amado por Deus com o amor que dá o Filho de Deus por sua causa. Em João 17,9, o Filho de Deus se recusa a rogar pelo mundo. Os santos não devem chegar ao entendimento do mundo de João 3,16 por meio de uma suposição rápida, mas pela interpretação cuidadosa da passagem à luz do resto da Escritura. Qual é então a verdade sobre o mundo de João 3,16? Amado por Deus com amor divino, todo-poderoso, eficaz, fiel e eterno, o mundo é salvo, todo ele, todos eles. Redimidos pela preciosa, digna, poderosa e eficaz morte do Filho de Deus, o mundo é salvo, todo ele, todos eles. A salvação de todas as pessoas incluídas no mundo de João 3,16 é devido unicamente ao amor eficaz de Deus e à morte redentora de Cristo por eles.
enquanto que aqueles que perecem nunca foram amados por Deus, nem redimidos por Cristo, ou seja, eles não fazem parte do mundo de João 3,16. O mundo de João 3,16 é a criação feita por Deus no princípio, agora desordenado por causa do pecado, juntamente com os eleitos de todas as nações, agora por natureza filhos da ira, tanto quanto os outros, como sendo o cerne do mesmo. Com respeito às pessoas dele, o mundo de João 3,16 é a nova humanidade em Jesus Cristo, o último Adão, conforme explicado em 1 Coríntios 15:45. João chama esta nova raça humana o mundo, a fim de mostrar e enfatizar não só o povo judeu, mas todas as nações e povos, conforme explicado em Apocalipse 7:9. As pessoas que compõem o mundo de João 3,16 são todos aqueles, e só aqueles que se tornarão crentes, aquele que crê, e é o eleito que crê. Atos 13:48. Esta explicação de João 3,16 não é uma nova interpretação estranha, sonhada por hipercalvinistas contemporâneos, mas a explicação que foi dada no passado pelos defensores da fé que chamamos reformada, que está toda descaracterizada hoje. Ou seja, por aqueles que confessavam a graça soberana de Deus na salvação dos pecadores. Então vamos ler aqui, né? Vamos ver aqui trechos, certo? De homens de Deus reformados que explicam claramente o significado de João 3,16, ok? Mas isto fica para o próximo vídeo.